Então, eu quero, em nome de toda a equipe que tem trabalhado nesse projeto Cadeias de Valor, com apoio decisivo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM, com apoio extremamente importante que vem tendo a FAPESP, não só nesse projeto, mas em outros projetos de pesquisadores de São Paulo aqui na Amazônia, para que a gente possa, na realidade, construir isso de forma robusta. Então, eu quero, desde já, agradecer a todos os conselheiros que aceitaram o convite do professor Jacques Marcovitch e meu para participar e discutir aqui conosco este projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Adalberto. Eu me alinho plenamente com os agradecimentos do Adalberto Val. Essa equipe de pesquisadores que está presente, eu me dirijo ao Conselho de Orientação, começou a trabalhar em fevereiro, março de 2020. Nós começamos a trabalhar preparando a proposta quase no surgimento da crise sanitária. Nós tivemos a chamada, que começou em 2019, tomamos conhecimento da chamada, foi uma das nossas colegas pesquisadoras, a Vanessa Pinsky, que chamou a nossa atenção. A partir daí, as conexões já existentes com o Adalberto Val permitiram mobilizar essa equipe, e aí passamos todo o primeiro semestre, praticamente, a preparar a proposta, submeter. E depois foi um silêncio absoluto, nós não tivemos mais notícias, e um ano depois, quase, começa, então, nós somos informados em fevereiro da escolha de 20 propostas, das muitas que foram apresentadas. E a nossa foi uma das propostas escolhidas, tendo uma boa pontuação, no caso na FAPEAM foi a melhor pontuação que ou a segunda melhor pontuação que essa proposta alcançou. No caso da FAPESP não havia pontuação, mas sabemos que foi uma das propostas apreciadas. A partir daí, nós começamos a trabalhar praticamente em março, abril deste ano de 2021, tivemos uma atividade via Triple Helix, que reuniu vários projetos da mesma chamada, e no dia 4 de agosto tivemos, então, o início do nosso primeiro workshop, quando alguns dos presentes do Conselho de Orientação já estiveram conosco. Continuamos trabalhando durante esses meses e estamos aqui hoje, no dia 25 de outubro, para apresentar 4 das pesquisas que estão em andamento, algumas mais avançadas, outras em fase de estruturação final. A primeira será relativa ao pirarucu, a segunda ao cacau, a terceira tem a ver com esses produtos florestais não madeireiros, que o Tomás vai apresentar, a primeira será a professora Silvia, a segunda será o Lucas, e, finalmente, a Vanessa vai apresentar a sua proposta que tem a ver com governança da bioeconomia no estado do Amazonas. Quero lembrar também que nós temos um portal ativo, que faz parte sempre dos endereços quando mandamos uma mensagem, e que o último conteúdo trazido foi do depoimento da Tatiana Schor, secretária executiva da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que descreve o esforço que o Estado está realizando, com o qual nós estamos plenamente alinhados. Agora, queremos trazer, de um lado, bem-estar, geração de emprego e renda para a região, tanto criando condições favoráveis para essa sustentabilidade das cadeias, como também temos alguns pesquisadores que vão olhar para o nosso mercado de São Paulo para ver como nós podemos integrar esses 2 estados, já que as 2 fundações, os 2 contribuintes dos 2 estados estão nos aproximando via a pesquisa. A professora Elizabeth Farina entrou. Eu quero desejar à professora Beth Farina, que está hoje dirigindo uma prestigiosa instituição, que é o World Research Institute. Eu quero que a Elizabeth se sinta em casa, ela já está em casa, porque ela é também uma integrante da nossa comunidade da FEA, mas, por favor, a professora Elizabeth, se quiser brevemente se apresentar antes de nós iniciarmos as nossas atividades. Muito obrigada, professor Jacques, é uma honra estar aqui, espero que estejam me ouvindo adequadamente.
Sim, estamos ouvindo muito bem. Obrigada, professor. Hoje eu estou na direção do WRI Brasil, World Resources Institute. Eu acho que era a única coisa que estava faltando na minha carreira, professor Jacques, era trabalhar junto ao terceiro setor em temas como sustentabilidade, né? Eu mergulhei nesse tema na época em que eu trabalhava com o pessoal da Associação da Indústria de Cana-de-Açúcar, e isso é um tema muito relevante para esse setor, mas eu tive, então, a oportunidade de penetrar nessa discussão de sustentabilidade que vocês agora se encontram diariamente com essa discussão sobre a Amazônia e sobre as cadeias de valor amazônicas e onde é que a coisa pega, por que diabo nós temos uma floresta super rica no Brasil, que a maior parte está no território brasileiro, de uma riqueza de recursos incrível e o pior IDH do Brasil. Esse é um puzzle, né? Como a gente que é da área de pesquisa gosta de falar. E hoje eu trabalho para o Instituto de Pesquisa, como se autodefine, inclusive, o WRI, e tem aí a oportunidade também nós estamos iniciando um projeto, então eu pretendo aprender muito com esse grupo, viu, professor Jacques? Agradeço muito o convite e, enfim, só umas palavras para dizer que eu estou muito feliz de participar desse conselho. Obrigada. Nós vamos aprender juntos, Elizabeth Beth Farina, nós vamos aprender juntos a sua trajetória acadêmica, profissional, os seus valores, os seus orientados, os seus colegas de trabalho, para nós, constituem um ativo muito importante para esse projeto. Eu passo a palavra ao Paulo Moutinho, que também acaba de se juntar a nós, somente para um registro da sua presença. Nós estamos vendo assim, o Paulo sempre está à frente do seu tempo, a bicicleta já está na sala dele há muito tempo. Quando o mundo agora está indo para a bicicleta, o Paulo já praticava essa forma de mobilidade, e, portanto, Paulo, por favor, o teu comentário inicial, sua apresentação, e imediatamente depois nós vamos iniciar as apresentações. Obrigado, Jacques, um prazer, Val, um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite para fazer parte desse conselho, acho que é realmente um prazer. Sou Paulo Moutinho, sou pesquisador sênior do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, também do qual eu sou cofundador. Sou biólogo, trabalho na Amazônia há 30 anos e... Enfim, é isso. É um prazer estar com vocês. Desculpa o atraso, a caixa d'água aqui de casa resolveu estourar e alagar a sala inteira, mas tudo sob controle. Eventos extremos. Eventos, exatamente. Mas é isso. Obrigado, Jacques. Então, o foco aqui é a cadeia do Pirarucu, né, no estado do Amazonas. Naturalmente, eu vou passar um período aí, a primeira parte, falando um pouco de metodologia, que são os dois braços aí que eu estou nesse projeto, né, a abordagem metodológica da análise das cadeias e também aí a cadeia prática aí de valor, que é a do Pirarucu. A equipe aqui, a Elisa, o Ricardo, são dois doutorandos, e temos os dois alunos de iniciação científica, o Marcelo e a Giovana. Bom, a pesquisa, né, no caso aí a cadeia de valor do Pirarucu, ela naturalmente ela vai se alinhar, né, à pesquisa geral, né, que o objetivo é pesquisar os principais fatores, né, críticos, né, para aprimorar a sustentabilidade. Aí, cadeias, eu vou explicar por quê. Na verdade, a gente vai trabalhar com 3 cadeias do Pirarucu, né? 3 grupos estratégicos, né? No estado do Amazonas, com alto potencial de consumo no estado. O que é importante é levar em consideração que esse objetivo ele vai estar, na verdade, linkado com 3 objetivos principais, que é promover o bem-estar da população, proteger o meio ambiente, a conservação da biodiversidade e promover a distribuição mais equânime ao longo da cadeia.
Desses objetivos, a gente tem os objetivos, ou seja, como que a gente fazer? Os objetivos específicos, que é mapear os componentes da cadeia de valor e as relações entre os agentes, identificar inovações e tecnologias, né, visando naturalmente o aumento da produção sustentável, identificar as forças propulsoras e restritivas para o aprimoramento dessas cadeias e propor um conjunto de ações. Finalmente, propor diretrizes e métricas de forma a aprimorar as políticas públicas. A unidade de análise é a cadeia de valor, mas, no caso, são 3 estudos de caso, ou seja, são 3 cadeias específicas, e eu vou depois colocar por que são 3. Como que a gente vai fazer isso? A partir de 2 tipos de dados secundários. Tem muita informação sobre a cadeia do pirarucu, né? Principalmente nessa literatura cinza, tem muitas instituições que gerem essas reservas, que têm bastante informação, bastante relatórios, e o segundo tipo de informação é entrevistas em profundidade. Nós estamos... interessante que com a pandemia nós tivemos um pouco de tristeza, né, porque a gente não está fazendo pessoalmente, mas, por outro lado, a gente viu que abriu um mundo enorme, a gente fez várias entrevistas online, a gente acabou, no fundo, conseguindo até fazer muitas entrevistas, porque se a gente fosse fazer em loco, né, tudo muito longe e tal, então a gente conseguiu, com essas pesquisas, essas entrevistas online, fazer bastante coisa. Bom, mas tudo isso a gente tem que levar em conta, o que nós estávamos discutindo um pouquinho antes, que a gente tem que levar em conta o conceito de bioeconomia. Por quê, né? Bom, a primeira coisa que esse conceito de bioeconomia, ele tem várias definições, então não tem apenas uma definição, né? Mas, de uma forma geral, a ideia desse conceito é capturar os benefícios de crescimento e bem-estar, né, para uma comunidade, para as nações, para os indivíduos, mas de forma a usar os recursos de forma ecoeficiente, sustentável, né? E mais do que isso, ele está por detrás também o aumento recente e contínuo do conhecimento científico. A palavra conhecimento, ela é uma palavra que é importante, né, nessa definição, e a utilização de inovações e técnicas para que se consiga isso. Porque, na verdade, a gente está falando de coisas que, a princípio, poderiam ser inconciliáveis, paradoxais, ou seja, segurança alimentar, aumento de renda, aumento de desenvolvimento e manter a floresta em pé. Esse conceito, ele tenta conciliar esse paradoxo, né? E, na perspectiva Amazônia, a bioeconomia ele tem 4 princípios norteadores, que é a conservação da biodiversidade, ciência e tecnologia voltada ao uso sustentável da biodiversidade, diminuição das desigualdades sociais e territoriais e expansão das áreas florestadas, biodiversas e sustentáveis. Como você vê, é um objetivo, um desafio muito grande que a gente está trabalhando, né? Bom, como que é o modelo de análise, então? O modelo de análise ele vai ter 3 camadas, né? Na verdade, esse modelo é um modelo derivado, até feliz que a professora Elizabeth está aqui, né? O modelo derivado das nossos estudos lá no Pensa, né? Que ele contém essas 3 camadas, que a primeira é a ideia de condições básicas da oferta e demanda, qual é o grande ambiente que a gente tem, o ambiente institucional, a governança pública e social, ou seja, a governança macro e meso, e, entrando na última camada, quais são as etapas produtivas, ou seja, a governança micro, né, onde a gente vai estudar o ambiente competitivo e tecnológico para cada um dos segmentos. O quadro analítico, né, ele se divide em 3, né? São as instituições, que são as governanças, que a gente vai estudar, os agentes produtivos, ou seja, vai identificar quais são as funções dele, quais são as suas práticas, e as relações entre eles, né? Aqui é de uma forma bem esquemática, né? Onde a gente olha os ambientes institucional, competitivo, tecnológico e as condições básicas de oferta e demanda. Finalmente, né, quando a gente
fizer essa análise, a gente tem condições de identificação dos gargalos e fatores que levam as forças contrárias e favoráveis a uma mudança visando promover o bem-estar da população, proteger e conservar a biodiversidade e promover a distribuição mais equânime no valor gerado. Bom, quando a gente entra no caso específico, né, de análise de um produto, que no caso que a gente vai analisar é o pirarucu, como foi a nossa decisão para escolher essas cadeias, né? Bom, a primeira coisa que a gente fez foi justamente uma metodologia meio bola de neve. A gente foi fazendo entrevistas, começamos com uma entrevista, foram sugerindo outras, né? Hoje mesmo já me falaram de uma outra pessoa que eu deveria conversar, e a gente foi, a partir daí, a gente vai criando uma rede de referências, e essa rede de referência que nos ajudou a escolher essas 3 cadeias. O nosso objetivo, né, quando a gente falava, a gente quer escolher cadeias importantes, que nos ajude a entender, né, ou nos ajude a caracterizar bem as estratégias dessas cadeias. Então, a gente escolheu essas 3, que é no Médio Solimões, que é artesanal, adota o foco é um comércio mais local. Médio Juruá é artesanal também, um comércio regional, e a cadeia chega até o mercado internacional com couro, e Manacapuru, que é um produto de criação. Eu vou explicar isso mais para frente. Bom, nossa matriz, né, de amarração, ela é colocada, a gente coloca os objetivos específicos e quais são os nossos métodos de análise. Como eu falei, a gente utiliza literatura, entrevista, e a ideia aqui, só vou ressaltar aqui, que a gente tem previsto 2 workshops, um para validar o que a gente está fazendo, né? E o segundo, um workshop final para discutir diretrizes e métricas. Rapidamente, aqui tem as perguntas, de uma forma muito simples. A gente tem um roteiro de entrevista que é bem mais complexo, né? Que são as principais, e alguns indicadores que eu também vou falar aqui para frente. Bom, que indicadores que a gente vai utilizar? Na verdade, aqui, como sugerido pelo um membro aqui da nossa equipe também, né, o Peter, a gente teria como regra um mínimo um indicador por elo na cadeia de resultados, e eles têm que ser relevantes, precisos, mensuráveis, relacionados ao tempo, realistas também em termos de recurso, e fazendo uma combinação quantitativa e qualitativa. Algumas ideias de indicadores, né? Vale uma observação, naturalmente, essas pesquisas, quando tentam fazer análise, por exemplo, de impacto, elas têm um momento em que foi feito algum tipo de intervenção, e aí a gente vai avaliar depois. Aqui, no caso, a gente não tem esse tempo, né? Mas a gente tem momentos em que houve mudanças da regulamentação, ou seja, um incentivo à produção artesanal e o incentivo à produção de criação, né? do pescado criado. Então, a gente tem momentos que dá para ver o que acontece com esses indicadores, e mais do que isso, a gente tem uma análise interessante de comparar as práticas entre essas 3 cadeias, né? A ideia, então, é usar algum desses indicadores, né? A gente está aqui construindo já as dimensões, utilizando toda essa definição de bioeconomia, em termos de indicadores. Eu ressalto aqui a questão do empoderamento das comunidades, diminuição das desigualdades sociais e territoriais, e aí a gente teria alguns indicadores que poderiam ser quali ou quant, né? No caso, a gente tem IDH por município, tem o mapa biomas, que tem uma série de informações, o INPE também, e alguns outros a gente tem que fazer com pesquisa empírica mesmo. Aqui são algumas entrevistas que a gente já fez, né? Aqui, olhando o lado da oferta, né? A gente fez já com o IDSM, Embrapa, etc. Aqui, no caso da demanda, né? Também fizemos várias entrevistas, mas a gente ainda pretende fazer muito mais em alguns
pelo menos alguns segmentos que ainda também a gente não tem. Então, as 3 supercadeias são essas, né? Médio Solimões, Juruá e Manacapuru. Falar rapidamente de algum marco, né? Do marco teórico, eu já vou... Estou vendo que o tempo está passando, mas eu vou falar rapidamente. A gente tem uma história de colonização meio desastrada, né, com a entrada dos espanhóis e portugueses, com a população sendo exterminada, depois o ciclo da borracha, aí na década de 60 uma outra coisa, um outro histórico meio desastrado, que é um incentivo muito forte do governo à pesca, com financiamento à frota pesqueira, aí o pirarucu entra na lista de espécie em extinção, e com isso se proíbe a pesca. Nos anos 90, quase nos anos 2000, começa a se pensar de uma outra forma, falar, não, espera aí, essa população precisa ter renda, o peixe é importante para a comunidade local, e tem uma forma de fazer um manejo adequado. E aí que se cria, né, essas estratégias de se fazer um manejo, que é a produção artesanal nas comunidades rurais, principalmente nas bacias hidrográficas da Amazônia. Em 2007, você tem uma outra estratégia, que é a criação em cativeiro, que é a piscicultura, né? Hoje em dia, tem mais de 400 comunidades rurais, né, nessas bacias hidrográficas, já realizando esse tipo de estratégia, ou piscicultura ou artesanal. E só alguns dados interessantes, aqui são as regiões que a gente está pesquisando, que é a Médio Solimões. Só para vocês terem uma ideia, o IDH ele é bastante baixo nessas regiões. Tefé já é maior, né? O verdinho é onde você tem um IDH médio, né? Só que ela, na verdade, não depende do peixe. Essas daqui, sim, dependem do peixe. Aqui depende tudo do peixe. E Manacapuru também tem um IDH alto, mais aqui a piscicultura, mas ela tem juta, tem uma série de outras atividades, é uma região com uma população grande também. Então, acho que a gente tem um problema aí de utilizar o IDH, a gente precisa, principalmente nessas áreas que não são só dedicadas ao peixe. Falar rapidamente cada uma delas, né? No Médio Solimões, começou em 1999, o início do manejo. Quem toca em termos de responsável pela cogestão dessa reserva é o IDSM. É um modelo de participação comunitária muito interessante, não dá para detalhar aqui, mas a forma como eles participam das decisões de quanto vai pescar, etc. Os moradores, 2/3 vivem da pesca, e vale observar que nos últimos anos a política de transferência de renda passaram a ter uma importância muito grande na renda total dessas comunidades. Tem o período de defeso, que é um período grande, em que se não pode pescar por conta da reprodução dos peixes, e aí o governo dá uma ajuda para esses produtores. Aqui, só vale observar que a gente tem a comercialização, que um único produtor, feira tem um maior preço, e tem vários gargalos, como transporte, o uso de arpão que não dá para usar o couro, etc. Falando mais rapidamente sobre a do Médio Juruá, é muito parecido, tem algumas coisas diferentes, com relação principalmente, aqui é a gestão, modelo de participação é do Instituto Chico Mendes, e tem a Asproc, que faz a negociação do peixe, e eles vendem o couro para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, inclusive, 90% do couro é mandado para fora, para o mercado internacional, e com isso eles conseguem pagar um preço melhor para os produtores. Também tem vários problemas, como pesca ilegal, questão de logística, financiamento, etc. E, por fim, a cadeia da piscicultura, ela iniciou em 2007, e aí o governo dá uma ajuda para você construir tanques, e você tem a produção o ano inteiro, não tem esse problema do período do defeso, só que tem alguns outros problemas, alguns outros gargalos, por exemplo, a ração, que é elevado o custo, então tem algumas coisas também relacionadas à baixa competitividade em relação ao preço, por conta do preço da ração,
e outras questões aí que a gente fica para discutir depois. Então, eu agradeço, obrigada, e então é isso, professor Jacques. Minha cara professora Maria Silvia Sais, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer, se quiser tirar a tua apresentação. Estou te dando. Uhum. E dizer para os colegas membros do Conselho de Orientação que a metodologia do projeto é muito inspirada no que a professora Silvia Sais acaba de apresentar. A ideia é que, mais tarde, com a apresentação do Cacau e depois, de alguma forma, o que o Tomás e a Vanessa vão fazer, tem muito a ver com essa visão do que a Silvia apresentou. Eu vou pedir aos meus colegas pesquisadores e ao meu querido Adalberto nós termos uma flexibilidade no que programamos. Porque quando convidamos os membros do Conselho de Orientação, sabíamos que eles já tinham aceito participar do comitê, do conselho, mas nós não sabíamos que eles estariam presentes hoje, porque recebemos as confirmações nos últimos dias. Eu queria fazer, Adalberto, se você concordar, um ajuste. Passarmos a dar a palavra agora aos membros do Conselho de Orientação para um comentário à apresentação da Silvia, aqueles que quiserem fazer, e em seguida passar a palavra ao Lucas, para ter certeza que se algum membro do Conselho de Orientação quer fazer uma pergunta ou um comentário agora, possa fazê-lo e em seguida passamos a palavra ao Lucas. É uma pequena parêntese e eu queria, Adalberto, te passar a coordenação para que essa parte seja agora coordenada por você. Se algum membro do Conselho de Orientação quer fazer um comentário, por favor, levante a mão. Caso contrário, seguimos com a apresentação do Lucas. Muito bom. Muito bom. Vamos em frente. Eu ia sugerir isso, Jacques, exatamente a mesma coisa. Eu estou vendo a Thaís levantando a mão. Agora, aqueles que sabem usar a mão do Zoom, por favor... Eu procurei e não achei. É no bate-papo. Reações, né? Embaixo no reações, Beleza. Tem uma mãozinha ali. Reactions, tem uma mãozinha lá. Sim, agora eu achei. Então... Não, obrigada pela apresentação. Olha o que eu tenho aqui. Eu adoro um pirarucu, tem um pirarucuzinho de madeira. Eu acho esse peixe maravilhoso. Lá. E a minha pergunta era justamente, então, primeiro, parabéns, eu aprendi muito. Eu não sei se você sabe, professor Jacques, mas com a aposentadoria da professora Marília, eu assumi as aulas de pescado aqui na Exalc, embora não seja a minha área de pesquisa. Mas falar sobre cadeias produtivas e agregar valor, e a gente criou uma disciplina que ela é optativa, junto com o professor Zico, não sei se vocês conhecem, José Eurico, da parte de piscicultura, aquicultura aqui da Exalc, e o Bruno, que é o professor mais novo, e a gente dá essa disciplina falando da parte de produção, e eu entro com processamento, valor e tal. E a minha pergunta né, então vocês já viram, eu sou apaixonada pelo pirarucu, acho um peixe maravilhoso, e eu fico sempre pensando por que a gente compra salmão e paga o preço do salmão, e por que a gente não tem um pirarucu vindo de piscicultura, porque é possível sim, né? Então eu queria saber isso, né? Quais seriam as futuras ações para que isso realmente chegue ao consumidor final, para que a gente sabe que o pescado é uma cadeia, né, tanto de pesca, mas mesmo de agricultura um pouco menos, é uma cadeia complexa, problemática, né? A gente sofre com a falta de qualidade, mas assim, o potencial é enorme. Então, o que poderia ser feito para que a gente, no papel de consumidor final, consiga ter acesso a um produto de qualidade maravilhoso como esse, e como que é a percepção disso junto aos produtores? Por exemplo, pegando o que acontece com a tilápia, né? Eu vi que vocês entrevistaram o Bom Peixe. Bom Peixe está aqui em Piracicaba, a gente tem um monte de ex-aluno lá, é um parceirão de aula e para visita técnica. E não é sempre que a gente acha pirarucu no Empório Bom Peixe, por exemplo, né? É raro achar. Silvia. Então, eu ia falar um pouco disso, né? Nós entrevistamos o Bom Peixe e eles realmente estão agora com uma estratégia de comprar bastante, inclusive eles estão colocando muito na Swift, né? E no Pão de Açúcar, né? Se você for lá, mas assim, eu achei interessante porque eu perguntei para eles, vocês não colocam selo, esse peixe vem da Amazônia, eles não pensaram nisso, sabe?
E eu acho que seria uma estratégia, assim, porque a gente valorizaria, porque o consumidor olha lá, não sabe o que é, né? E isso é uma coisa. E a outra questão que foi falada, não foi bem por ele, eu não lembro mais quem foi, o pessoal aí estava na reunião, tem um problema de conservação, ele tem que ser logo congelado, porque me falaram que ele vem, se ele não é logo congelado, ele fica verde. E ele disse que não que ele perde a qualidade, mas o consumidor vai olhar aquele peixe verde e vai falar, não vou comprar, está estragado, né? Então, tem um problema, sim, de logística, de refrigeração, etc. Mas o bom peixe ele disse que está aumentando bastante o consumo, mas ele disse que tem um problema de oferta. Então, que não é sempre que ele tem a oferta que ele... Então tem as duas coisas ainda. As pontes não estão bem feitas por contas de restrições de oferta, questão de logística, mas eu acredito que... E, inclusive, ele disse que diminuiu bem o preço, e realmente, outro dia eu fui no Swift, agora fico olhando, e estava bem mais em conta o peixe, então eu acho que é isso, eu acho que é um problema de logística. Bom, são vários problemas que são vários. Mas isso do consumidor conhecer, né? Na verdade, a gente não tem nem identificação de espécies no peixe que a gente compra, qualquer um, seja de pesca, de mar, né? Peixe de água doce. Não, se tivesse escrito, esse peixe vem das comunidades, você está contribuindo com a comunidade, as pessoas comprariam com mais assim, nossa, que bacana, né? Então, a gente até falou para ele, né? Por que essa estratégia. Entendi. Muito bom. Eu tenho mais uma pessoa aqui com a mãozinha levantada. Cadê o Paulo? Paulo? Você desistiu, Paulo? Não, a gente pode perguntar depois do Lucas aí. Vamos... Tá bom. Carlos. Peço a Silvia para ser breve, viu, Silvia? Carlos. Sou eu, né? Carlos Bueno, você mesmo, Carlos. Nome de paz, Bueno. Bom, é o seguinte, Silvia, eu estava assim, eu sei que é uma coisa muito rápida, né? O projeto foi apresentado em linhas muito gerais, e eu, como estou na FAS há alguns anos, né? Tem muita informação na FAS, tem muitos projetos. Eu acho que uma conversa mais próxima, podemos dizer, tem muita informação a mais que a gente poderia sugerir, áreas de você conversar, pessoas, né? Inclusive o camarada que está lá na ponta, o pescador mesmo, com aquela mãozona de linha e tal. Ele pode falar com o coração dele, né? Quando a gente estava falando aí, a pessoa comprar e vendo de onde foi pescado, qual é o nome da comunidade e tal, né? Que a gente diz, é comprar não só com o bolso, mas com o coração, né? O valor que o coração dá é muito legal, você agrega o preço do produto com o do coração. Mas, então, a minha sugestão, que seriam várias, assim, vários comentários que poderia certamente dar umas dicas de como contribuir ainda mais para o seu trabalho, que é espetacular, que eu acho que é um dos projetos que mais deu certo em termos de desenvolvimento sustentável, né? Nós tivemos, ano a ano, um crescimento da população de pirarucu, até porque você tira os maiores, que são predadores, comem muito, né? Dá oportunidade para os mais jovens crescerem, ano a ano, até com o detalhamento também da contagem e tal, dá uma abertura para que uma quantidade maior seja pescada, né? E assim por diante. Então, eu só, por enquanto, deixaria assim como uma ideia, uma proposta de a gente conversar mais proximamente, e eu posso te mandar muito mais informação, mais dica e tal. Nós temos um trabalho muitíssimo interessante sobre projetos estratégicos que passa por vários deles, e um deles é exatamente o Pirarucu, né? Com todo o detalhamento de como é que a gente pode desenvolver melhor, tudo o que está acontecendo, né? Agregação de valor, né? Eu acho que ninguém de vocês, talvez o Adalberto, não sei, o Marcovitch, se comeu um pirarucu defumado com algumas espécies tradicionais da Amazônia, né? Então, espécies da Amazônia que na defumação solta uma fumaça diferenciada e defuma um pirarucu a modelo indígena e tal. E isso aqui custa R$90 o quilo, né? Você até tem no mercado a R$90 o quilo, né? Pelo menos era, né? Então, é assim, só para dizer que tem muita coisa que a gente pode melhorar a qualidade desses projetos, que eu imagino que todos eles a gente vai poder dar uma grande contribuição, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Câmbio. Obrigado. Eu agradeço muito. Muito bem. Eduardo,
Por favor. Parabéns pela apresentação. Eu vou fazer uma provocação, na verdade, para todos. Eu sei que não está relacionado diretamente ao projeto e nos resultados, mas por eu ser da área da computação, tenho sempre que ter que a ideia fervilhar, né? Eu peço sempre para que, quando vocês forem fazer as pesquisas, pensem como a tecnologia pode ajudar tanto na pesquisa, como no monitoramento, como na entrega, em que parte. Por exemplo, quando se falou da cadeia, já se tem uma tecnologia consolidada que é o blockchain, e que se faz todo o rastreio, onde foi pescado, que foi, por onde passou. Então, conta toda essa história do pirarucu, né? Então, já é uma coisa consolidada, que possivelmente, na verdade, nem precisa de pesquisa, é mais implementação de tecnologia. Então, é uma provocação não só para a Silvia, mas para os demais, para ver como é que a gente pode pensar lá na frente. Tá bom? Então, desculpa a intromissão aí e obrigado. Não tem intromissão nenhuma, Eduardo. É exatamente isso que a gente está querendo ouvir dos conselheiros. São sugestões para aprimoração da nossa abordagem aqui. Muito obrigado, Eduardo. Maria Silvia, você quer dizer alguma coisa? Não, na verdade, eu queria só agradecer e, com certeza, eu vou entrar em contato com vocês dois aí, com o Eduardo e com o Carlos, para a gente aqui, né? Para a gente pegar mais informação e entender um pouco melhor aí o que vocês estão falando. Muito Obrigada, bom. viu? Então, vamos passar imediatamente para a próxima apresentação, que é a apresentação do Lucas, sobre o cacau. Lucas, é com você. Obrigado, professor Val. Deixa eu compartilhar minha tela. Uma satisfação estar aqui com vocês, com o conselho, e apresentar, fazer uma introdução sobre o nosso projeto na área do cacau, na cadeia do cacau, no estado do Amazonas. Esse eixo do projeto Bioeconomia, na verdade, todos os eixos, eles seguem os princípios norteadores previstos do conceito de bioeconomia, que é a conservação da biodiversidade, uso sustentável da sociobiodiversidade, diminuição de desigualdades e expansão de áreas florestadas. Esse é um princípio, são os princípios que, inclusive, a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Amazonas tem adotado para nortear as suas ações estratégicas. Fazendo uma introdução sobre a cadeia do cacau, de um modo geral, essa é uma cadeia que ela não é só regional, ela é uma cadeia global. Os principais produtores de cacau no mundo estão no oeste da África, são Costa do Marfim e Gana. O Brasil já foi um dos principais produtores de cacau, hoje ocupa a sexta, sétima posição em termos de produção, de relevância no mercado como um todo. No Brasil, os principais estados produtores são Pará, que há uns cerca de 3 anos alcançou a liderança em termos de produção. Em seguida, o estado da Bahia, que é onde eu estou, especificamente no sul da Bahia. O Espírito Santo também é um estado produtor de cacau, não tem um tanto de produção que os demais estados, mas aparece ali em terceiro lugar. E o estado do Amazonas, ele aparece entre o quinto e o sexto lugar, né, no ranking de nível de produção. E no estado do Amazonas, os principais produtores são esses municípios. Um deles nós temos um caso para ser estudado, que é Boca do Acre. E o que chama atenção na produção de cacau no Brasil, no mundo como um todo, e no Amazonas também, é que é uma produção diferente das demais produções agrícolas, dos diferentes segmentos do agronegócio exportador. Ele é um produto que é produzido por pequenos produtores. Então, a maioria das unidades de produção no Amazonas ficam em áreas que são menores do que 50 hectares. Isso quando existe propriedade privada, mas no Amazonas existe uma dinâmica diferente, que são as produções extrativistas, né, que são o principal objeto dessa pesquisa. Essa cadeia, ela, assim como a do pirarucu, ela pode ser subdividida em diferentes cadeias ou grupos estratégicos. Existem
diferentes possibilidades para diferenciar as subcadeias do cacau. Uma delas, e é que estou propondo que nós sigamos nesse projeto, é subdividir a cadeia a partir de produtos. Uma cadeia voltada ao cacau commodity e a cadeia do cacau de qualidade. Então, o cacau commodity e o cacau de qualidade, eles têm mercados diferentes, diferentes níveis de demanda, diferentes níveis de atributo de qualidade, diferentes exigências de qualidade e de escala de produção também. E o preço também é diferente, né? Enquanto o cacau commodity ele tem como principal destino o mercado doméstico, os global buyers, que são três principais empresas que compram cacau no Brasil e que demandam volume de produção. O cacau de qualidade ele tanto tem uma demanda no mercado doméstico quanto também uma demanda no mercado internacional. Inclusive alguns dos casos que serão estudados nesse projeto comercializam cacau com o mercado doméstico e internacional também. Então, a cadeia ela pode ser organizada de duas formas, a princípio. Uma cadeia mais organizada para o cacau convencional, o cacau commodity, em que existe uma presença de intermediários maior, e uma cadeia mais curta, que é organizada para a produção de cacau de qualidade, que me parece que vai ser o objeto principal dessa pesquisa. E também existem intermediários nessa cadeia, mas o intermediário ele tem um papel diferente. Por exemplo, no sul da Bahia, aqui onde eu estou, os intermediários aqui são universidades, são centros de inovações que conectam a produção agrícola, as cooperativas, aos mercados nacionais e internacionais de produção de chocolate de elevada qualidade. E no Amazonas, esse papel de intermediário na cadeia do cacau de qualidade me parece que esse papel é cumprido, exercido pelas organizações não governamentais. Essa cadeia pode ser dividida dessas duas formas. Outro critério seria como a professora Silvia adotou na cadeia do pirarucu, que são os diferentes níveis de aporte tecnológico. Na Bahia e no Pará faria sentido, porque nós encontramos produtores que têm um elevadíssimo nível de tecnologia e produtores que adotam tecnologia tradicional, bem simples. Mas no Amazonas não faria sentido fazer essa diferenciação por aporte tecnológico, porque me parece que a maioria dos produtores, dos extrativistas, eles adotam o mesmo nível de tecnologia, que é bem artesanal. A pergunta e o objetivo de pesquisa no eixo do cacau. É a mesma pergunta prevista para o projeto como um todo, com algumas adaptações. Por exemplo, a pergunta seria quais são os principais fatores críticos para aprimorar a sustentabilidade na cadeia do cacau de origem amazonense, com alto potencial de consumo nos mercados nacional e internacionais. Como eu disse, a cadeia do cacau ela não se limita ao estado de São Paulo, ao consumo no estado de São Paulo. É importante que a análise se expanda para outros possíveis mercados. Os objetivos específicos seriam mapear os componentes dos diferentes subsistemas ou grupos estratégicos da cadeia do cacau no Amazonas, identificar as forças propulsoras e restritivas para o aprimoramento da sustentabilidade, identificar inovações e tecnologias com potencial transformador, propor ações para o aprimoramento da sustentabilidade e propor diretrizes e métricas para o aprimoramento de políticas públicas no estado do Amazonas. Esse é um modelo de análise, a professora Silvia já detalhou ele. Então, nós temos 3 níveis de análise. Umas são as condições básicas de oferta e demanda, a governança em nível institucional, tanto pública quanto a governança social, e a microgovernança, que
o estudo das relações entre os agentes econômicos da cadeia. E estratégia metodológica são estudos de caso. Os critérios de escolha são dois grandes critérios, de semelhança e de dissemelhança. Então, de semelhança, sua adequação, os casos devem ser adequados às dinâmicas socioculturais e ambientais do Estado do Amazonas. Esse é um critério meio arbitrário, né? Mas é uma possibilidade. Outra possibilidade, o manejo e uso sustentável e conservação da floresta. Critérios de dissemelhança, representação de diferentes regiões, representação dos grupos estratégicos da cadeia, diferentes mercados-alvo e tempo de experiência na produção e comercialização de cacau. A amostra é não aleatória, é uma amostra intencional e que os casos tenham contrastes entre si. Esses são os casos propostos para o estudo, né? Uma a Copercintra, que fica em Pichiúna, ela comercializa cacau desde 2015, tem 103 cooperados, são 5 comunidades dessa região do estado do Amazonas envolvidas nessa comercialização. Ela fica nas margens do rio Juruá, uma produção, uma escala em torno de 600 quilos de cacau por ano, isso foi a produção de 2020. E o mercado-alvo dela é o estado de São Paulo. E a Cooperar, que fica em Boca do Acre, já tem 300 cooperados. A produção se estende ao longo do rio Purus, um mosaico de áreas de conservação florestal. E a produção já é maior comparada à Copercintra, são cerca de 10 toneladas de cacau em ano normal, quando não existem restrições ambientais. E os mercados identificados são São Paulo, Estados Unidos e Alemanha. E um terceiro caso é a Anacal, que fica sediada em Manaus. Ela já não produz cacau especificamente, mas ela atua coordenando a parte da cadeia que fica ali nas margens do Rio Madeira, que é a principal região produtora de cacau no Amazonas em termos de produção. Então, é uma marca, uma empresa que produz chocolate a partir do cacau amazonense. Ela coordena 36 famílias e uma produção em torno de 400 quilos de chocolate ao mês. Comercializa em 16 estados do Brasil, nos Estados Unidos, Japão e Europa. As estratégias de coleta de dados são dados primários, que são entrevistas abertas em profundidade, workshops também com os especialistas, entrevistas com os agentes econômicos e não econômicos da cadeia, dados secundários, dados públicos e documentos públicos, tanto disponíveis quanto documentos não públicos, disponibilizados pelos agentes econômicos e não econômicos da cadeia. Essas são algumas das métricas propostas para avaliar o impacto da produção de cacau nesses diferentes casos, nessas diferentes comunidades. Então, são o número de beneficiário, renda adicional a partir do cacau, empregos adicionais a partir da comercialização de cacau, bem-estar, a dimensão de meio ambiente, como o aumento líquido de floresta ou desmatamento evitado, emissões líquidas de CO2 equivalentes armazenadas, aspectos relacionados à contaminação também. Resultados e impactos esperados, contribuir para subsidiar decisões públicas e privadas que tenham como objetivo o aprimoramento do bem-estar e geração de emprego e renda nas comunidades inseridas na cadeia do cacau no estado do Amazonas, e indicar os aprendizados, desafios e aspectos favoráveis da cadeia do cacau no Amazonas, identificar possibilidades para agregação de valor local no Amazonas, por isso o interesse também de fazer um estudo na Anacal, e a partir de métricas produzir evidências de resultados e impactos da cadeia do cacau para a geração de bem-estar, ocupação, renda e conservação da biodiversidade no Amazonas. As próximas etapas no curto prazo são iniciar coleta e análise de dados de entrevistas, sistematizar os dados secundários que já existem,
no médio prazo, planejar o período de observação e coleta de dados presenciais nas comunidades, que é a forma mais acessível de ter um contato mais direto com os produtores e extrativistas. Bom, por hoje, por enquanto, é isso. Obrigado. Obrigado, professor Val. Obrigado ao Conselho. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado por sua apresentação. Nós vamos seguir o mesmo padrão anterior. Você pode, por favor, Lucas, tirar a sua apresentação. Se algum dos conselheiros quiser fazer uma observação, este é o momento. Evidentemente que, ao final, nós teremos outra oportunidade, outra rodada para fazer. Paulo, por favor, fique à vontade. Val, eu estou entendendo que nós não temos outra apresentação depois dessa, certo? Temos mais duas. Ah, sim. Tá. Teremos mais duas. Não, a minha... eu acho que isso eu posso deixar para destrinchar um pouco no final. Eu gostaria de agradecer ao Lucas e à Maria Silvia pelas apresentações. Eu acho que tem uma profundidade de informações que estão sendo coletadas e uma complexidade sendo revelada muito amazônica do modo de fazer o que nós estamos aqui tentando chamar de bioeconomia, né? Que na minha cabeça não está tão certa como na cabeça, talvez, de Lucas e de Maria Silvia, em termos de princípios. Mas eu queria trazer, talvez, e aí falando diretamente para Lucas e a Maria Silvia, talvez o que vocês estão abrindo com o estudo é uma oportunidade extremamente valiosa para a gente avaliar outras dimensões daquilo que nós estamos discutindo, né? Porque, obviamente, a biodiversidade, a bioeconomia amazônica, ela não vai se reduzir ao pirarucu ou ao cacau, né? Você tem uma amplitude muito grande. Então, a gente pode talvez discutir mais tarde, Val, mas eu queria já deixar essa semente de que os esforços que e certamente as próximas duas apresentações vão mostrar isso também, estão sendo feitos, eles abrem uma possibilidade da gente avaliar coisas fora da caixa, né? E quando eu falo fora da caixa, eu falo legitimamente amazônica, né? Seja no contexto socioambiental, seja no contexto econômico. Mas parabéns pelas apresentações, eu acho que tem realmente muita informação preciosa para a gente dar um salto naquilo que a gente pode chamar aqui da bioeconomia que a gente quer, entendeu? Para a Amazônia. Mas é isso. Obrigado, Paulo. Muito bom, Paulo. Muito obrigado. Eu acho que esse ponto que você levanta, a gente pode aprofundar essa discussão mais adiante. Eu só quero deixar aqui anotado que, na realidade, o projeto original estava circunscrito ao estado do Amazonas e ao estado de São Paulo, por conta das agências de financiamento. Evidentemente que quando a gente traz para a mesa, literalmente, o pirarucu, o cacau, a castanha, o açaí, nós estamos falando de produtos emblemáticos da Amazônia como um todo, né? Então, acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que a sua observação é extremamente importante e a gente vai aprofundar essa discussão, sim. Thaís, por favor. Vou falar bem rápido. Nas reações eu fui levantar a mão, bati palma, mas está valendo bater a palma. E a mão a gente tem que aqui nos participantes, aí eu levanto a mão. Aprendi agora, no Zoom. Muito obrigada, Lucas. Ótimo. O que eu ia só colocar é, talvez, eu posso indicar depois, talvez algumas pessoas que seria interessante para entrevistas. Tem uma empresa de 3 exalquianas que chama Frutos Agrointeligência. Eu sei que realizaram um trabalho com soft commodities recentemente e com cacau, com sustentabilidade. Aí você abre um parênteses para ver o que a empresa, o comprador, o vendedor entende por sustentabilidade, isso varia, né? Qual vai ser o valor atrelado. Mas uma coisa que me chama a atenção
é o seguinte, quando a gente fala em tecnologia e vai pensar em uma matéria-prima como essa, o cacau e o chocolate, muitas vezes a gente vê que um produto que voltando para uma tecnologia mais tradicional, isso acaba sendo mais valorizado, tem um público. Então, como pirarucu, né? Eu fico pensando, por que a gente compra um salmão e não tem um pirarucu? Por que eu acho um chocolate bean to bar em São Francisco, na Califórnia, e não acho um aqui em São Paulo, né? Sendo que os Estados Unidos não produz cacau nenhum. Então, talvez esse nicho, essa empresa que está em Manaus, eles produzem esse chocolate que poderia ser enquadrado como um bean to bar, que está partindo da amêndoa, extrai. E outra coisa, só uma outra observação, às vezes tem toda a pegada de sustentabilidade, artesanal, bean to bar, e você compra uma vez o chocolate e depois nunca mais, porque pode ser uma porcaria de um chocolate. Então, você está com dois mundos, né? As empresas altamente tecnificadas que compram uma matéria-prima de qualidade, já indo nesse nicho de uma soft commodities, e essas outras que conseguem, sim, fazer um produto artesanal, colocar no nicho de mercado, valorizar, né? Fazer o link com o seu fornecedor, com sua matéria-prima de origem, mas não é tão fácil assim. Essa empresa de Manaus tem alguma ação assim, Lucas? Professora, obrigado pelos comentários. A Anacal, ela pode ser enquadrada no conceito de bean to bar, sim. Ela não poderia ser conceituada no conceito tree to bar, que é da planta à barra, né? Porque ela não produz o cacau em si, então ela não é completamente verticalizada, mas ela tem uma governança mais próxima e relacional com os seus fornecedores, que inclusive ela tem uma rastreabilidade, você conhece de onde está vindo o chocolate que você está consumindo, e ela tem uma qualidade, pelo menos eu não experimentei ainda, mas pelo que eu tenho visto de informações, assim, de dados, a qualidade é muito boa mesmo. Inclusive, o outro caso, que é da Copercintra, que comercializa cacau para uma chocolateira em São Paulo, eu já experimentei, porque ela participou de um festival de produtores de chocolate, de cacau aqui na Bahia, eu tive a oportunidade de provar. E confesso que, porque não tem baiano aqui, mas foi o melhor chocolate que eu comi, comparado até com os chocolates que são produzidos aqui na Bahia, porque a qualidade do cacau é fantástica. Eu provei 3 tipos diferentes de chocolate que ela produz, de 3 variedades diferentes, o aroma e o sabor são muito explícitos, a diferenciação de sabor. Então, a qualidade é muito boa e artesanal. Então, acho que ela se enquadra também no critério de bean to bar. Obrigado, Lucas, pela apresentação. Obrigado, Thaís, Paulo. E talvez eu acho que seja mais efetivo a gente ter a apresentação do Thomas como última apresentação hoje. Vamos deixar a apresentação da Vanessa sobre a questão da governança para a nossa próxima reunião. Você está de acordo, Vanessa, com isso? Podemos fazer assim? Que nós já estamos Sim, com o tempo professor, aqui. mais rico ouvirmos os conselheiros aí, exatamente deixar o por isso. conteúdo para depois. Então, vamos ouvir a apresentação do Thomas agora, em seguida ouvimos a apresentação, as colocações de todos os conselheiros, que a gente já está com o tempo meio esgotado aqui. Thomas, você. Ok, obrigado. Vou tentar ser bem breve na apresentação. Bom, é uma apresentação do meu projeto de pesquisa de doutorado na Universidade de Freiburg, na Alemanha, cujo título é o potencial das cadeias de valor de produtos florestais não madeireiros para um desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira. Eu vou falar rapidamente sobre esses 4 aspectos aqui. Então, a definição do que são produtos florestais não madeireiros, o propósito da pesquisa, os objetivos, a estrutura e os resultados e impactos esperados. Então, começando pela definição, o que são produtos florestais não madeireiros, eles podem ser
definidos como produtos biológicos, com exceção da madeira, que são colhidos em florestas. Essa é uma definição ainda bastante abrangente, que tem várias especificidades em diferentes contextos e países. No caso do Brasil, por exemplo, o IBGE distingue os produtos florestais entre aqueles que são extraídos daqueles que são cultivados. E é uma distinção bem interessante, especialmente quando a gente está falando de bioeconomia e olhando em comparação com o framework elaborado pela Concertação pela Amazônia, que levanta diferentes frentes da bioeconomia, né? Então, uma delas sendo a bioeconomia tradicional, baseada na biodiversidade, que conversa bem com essa definição dos produtos florestais não madeireiros extraídos. Uma segunda frente baseada no manejo florestal, que também dialoga com essa noção dos produtos florestais cultivados. Tem uma terceira frente elaborada nesse framework, que é o da bioeconomia de commodities, mas eu não coloquei aqui porque acho que conversa menos com os objetivos da pesquisa. Na verdade, mais especificamente, essa pesquisa está focada nessa linha aqui, então, nos produtos florestais extraídos e nessa ideia, nessa frente de bioeconomia baseada na biodiversidade. Indo para o propósito da pesquisa, então a ideia é avaliar o potencial de uma bioeconomia baseada nos produtos florestais não madeireiros como base para o desenvolvimento local sustentável, ou seja, em que medida esses produtos podem funcionar de fato como uma alavanca para um desenvolvimento local sustentável. Descendo mais especificamente para as perguntas de pesquisa, então são 3. Qual é o potencial das cadeias de valor baseadas em produtos florestais não madeireiros para o desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira? Quais são os principais fatores que afetam os resultados, então, nessas dimensões econômicas, ambientais e sociais? Então, como que se dá esse link, essa conexão entre fatores e efeitos? E uma terceira pergunta que também vai conectar ali com o ponto dos resultados esperados, que é como apoiar essas cadeias de valor mais promissoras. Descendo um pouco mais aqui para as etapas metodológicas, são 3. Então, primeiro, realizar uma revisão sistemática, com a intenção de identificar padrões e lacunas na literatura acadêmica. Um segundo momento, mapear as iniciativas para compreender a articulação entre as cadeias de valor e os territórios em que se desenvolvem. E, finalmente, desenvolver alguns estudos de caso para avaliar em profundidade os territórios específicos. Então, começando de uma forma mais abrangente, com uma revisão sistemática, um segundo momento, fazendo um mapeamento de iniciativas e, finalmente, de uma forma mais específica, olhando para alguns estudos de caso. Essas etapas se traduzem em 3 artigos. Então, um primeiro é a revisão sistemática, que procura responder essas 3 perguntas aqui. Então, quais são os padrões e lacunas desenvolvidos pela literatura acadêmica em torno dos produtos florestais? Quais são os efeitos desses produtos em termos de conservação e desenvolvimento, que foram as 2 macrodimensões que a gente escolheu para analisar? E quais são os fatores chaves para que os produtos florestais possibilitem um sistema socioecológico sustentável? A gente está, nesse momento, trabalhando nesse artigo, nesse primeiro, e começando a preparação desse segundo, que é um panorama das iniciativas, tentando entender quais são essas iniciativas, as mais relevantes e representativas, envolvendo os produtos florestais não madeireiros, quais são os principais gargalos e potenciais encontrados por elas, e quais são os fatores chaves que contribuem para o sucesso e fracasso dessas iniciativas. E, finalmente, chegaremos no terceiro artigo, que são os estudos de caso, tentando entender quais são os efeitos dessas iniciativas sobre os usuários de recursos locais e também sobre a floresta, quais são os resultados alcançados pelas iniciativas em termos de conservação e desenvolvimento, e quais são os pontos de intervenções mais efetivos, ou pontos de alavancagem para a criação desse sistema socioecológico sustentável. E aí, indo para a última parte dessa apresentação, que são os resultados, impactos esperados,
A intenção é gerar um conhecimento aprofundado acerca dos fatores e efeitos que se relacionam aos produtos florestais, para um desenvolvimento local sustentável, propor um conjunto de ações de apoio às iniciativas e elaborar sugestões de diretrizes para o aprimoramento de políticas públicas de bioeconomia de produtos da biodiversidade. Então, era essa apresentação. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Obrigado, Thomas. Muito bom. E agora, os comentários. Fiquem à vontade, senhores conselheiros, colegas também da equipe, por favor, se quiserem comentar algum ponto específico, fiquem à vontade. O Thomas, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tá fazendo uma análise disso para a Amazônia toda? Sim, toda a Amazônia brasileira, mas todos os estados. Tá certo, tá certo. Vamos lá, Paulo, por favor. Thomas, obrigado pela apresentação. Então, eu queria, se me permite, voltar um pouco ao ponto que eu estava destrinchando anteriormente, porque eu acho que o estudo do Thomas também certamente vai trazer uma série de informações preciosas, mas eu queria, talvez com todos, fazer um pouco uma discussão mais provocativa. Aliás, o Val e o Jacques me convidaram para fazer isso. Então, eu vou cumprir aqui o meu mandato e a minha instrução. Veja bem, todos os estudos, de forma acertada, estão buscando cadeias de valor e o centro são produtos. Mas, como sugestão, eu acho que seria muito interessante cada um desses estudos trazer à luz de uma seção específica como eles se encaixam à medida em que a gente expande os conceitos de bioeconomia que faça sentido para outras situações, mas que faça principalmente sentido para o contexto amazônico. Eu já disse, acho que numa das reuniões, eu não sei quem, acho que a professora Maria Silva está presente, que focar em produto e chamar o açaí, ou o pirarucu, ou o cacau, por ter esse produto de bioeconomia, isso não é adequado, né? E, obviamente, não é feito por nenhum dos que apresentaram, porque você pode ter o açaí, como já acontece na Amazônia, virando monocultura e concentrando renda e terra. Então, a minha provocação aqui, Val, talvez abrir um espaço em algum momento na frente com o Conselho para que a gente pudesse discutir, à luz de cada um dos trabalhos, essas outras dimensões. Então, a primeira dimensão que eu queria colocar aqui por exemplo, a dimensão da função do ecossistema. De trabalhar com cadeia de valor em cima de um produto da biodiversidade que distribua benefícios, ele não leva em conta a função do ecossistema, e aí pode ser traduzido em manutenção da floresta, desmatamento zero, várias coisas, né? O que implica também um lado da bioeconomia que não está sendo visto aqui, que é o pagamento por serviços ambientais, que é um aspecto bastante forte de bioeconomia. A segunda coisa é que no ambiente amazônico faz um efeito muito grande trazer esses estudos à luz da incorporação a eles do conhecimento tradicional. Existe uma economia amazônica estabelecida há vários séculos, que gera uma riqueza enorme. Não é para vender para o europeu, e Thaís, sinto muito, também não é para vender lá para São Paulo,
né? Mas essa economia ela precisa ser capturada nos estudos, porque ela é pujante e ela é extremamente rica, né? E está muito baseada no conhecimento tradicional e no modo tradicional de produção. Então, eu acho que seria interessante ter uma discussão nesse sentido. Uma outra coisa que é muito difícil, mesmo nos trabalhos apresentados, é como é que você vai dar escala a essa produção sem trabalhar muito a questão da demanda, por exemplo, e dos custos. Então, hoje aqui, eu estou em Brasília, eu tenho um supermercado aqui, a alguns metros da minha casa, que tem um refrigerador que vende lá peixe do Acre. Tem pirarucu, tem todos os filhotes, né? E eu sempre pergunto para o gerente, está vendendo? Ele falou, não, eu devolvo tudo, porque ninguém compra. Porque é caro, porque ninguém conhece, ou porque as pessoas acham que tem algo muito mais acessível para comprar. Então, tem um problema de dar escala nisso, que às vezes não parece que é uma boa bioeconomia, e, na verdade, você está carregando os produtores com uma demanda que é muito difícil eles manterem ao longo prazo. Então, essa é outra, a escala e a demanda, eu acho que seria interessante falar, né? E, no final, a gente chegar ao que a gente está chamando lá no IPAN, um grupo de trabalho de bioeconomia que a gente tem já há um tempo, é da bioeconomia local. Talvez essa seja o grande pulo do gato. O mercado consumidor ele está instalado dentro da Amazônia a princípio, não que ele não possa ser extravasado, mas ele está dentro da Amazônia. E se a gente pular essa etapa de uma economia para dentro, nós vamos cair na velha história de almoxerifado do país, ou seja, a região ela serve ao país. Né? Essa é a grande história acho que o Val já discutiu isso várias vezes, de você ter um desenvolvimento voltado para fora da Amazônia e não para dentro da Amazônia. Então, acho que a gente não estou dizendo que é o caso aqui, mas eu estou vendo várias evoluções usando o nome biodiversidade com a mesma pecha de usar a Amazônia como grande fornecedor para o mercado exportador de uma série de coisas que está agregando valor e que, no final, vira uma commodity como outra qualquer. Então, eu queria trazer esses alertas porque, no dia a dia da pesquisa, a gente tem pouca chance de fazer essa discussão. E eu queria provocar as pessoas que apresentaram, né? Acho que a Vanessa vai estar tendo um spoiler aí, mas, enfim, para trazer um pouco essa dimensão amazônica. Tem várias outras coisas que eu não vou falar por causa do tempo, mas que seja muito com esses olhares distintos. Porque eu acho que isso muda muito o modo como a gente vai reportar o resultado das pesquisas, que eu acho, particularmente, eu acho que é o modo mais adequado para a Amazônia. Uma última coisa, talvez a tendência de escutar aqueles que produzem e não as empresas, as comunidades produtoras, aqueles que vendem para a Cacauê ou a cooperativa, ou seja, tentar usar um pouco dessa expertise de informação e coleta de informação com os stakeholders lá na ponta, aquele cara que está com o pé lá na várzea, pegando um pirarucu ou subindo no açaí para tirar os cachos. É isso, gente. Desculpa se eu me alonguei um pouco demais. Não, de jeito nenhum, Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado por trazer esses pontos extremamente importantes aí dentro desse contexto. Este é um ponto que temos discutido bastante no que se refere à conceituação da bioeconomia, tá certo? Se a economia foge de certos limites, ela deixa de ser uma bioeconomia. Acaba sendo, na realidade, um processo que compete com
compete com a conservação, né? Acaba destruindo todos os princípios de conservação do sistema, né? Eu só queria fazer a professora Maria Silvia fez um comentário no chat que eu acho que é perfeito, né? Qual é o conceito de bioeconomia que eu acho adequado? Não sei, a pergunta é qual é o adequado para a Amazônia, né? Para aqueles que estão envolvidos. Eu acho que essa é a busca de cada um aqui que apresentou os dados, aquela coisa de qual é a bioeconomia que queremos. A gente discutiu esses dias atrás, Val, com o Conselho Nacional de Seringueiros e várias representações indígenas sobre bioeconomia, lá num fórum lá em Belém, não um fórum mundial, num fórum paralelo. E a ideia era, qual é a bioeconomia que eles querem? Essa é a pergunta, porque vai ter várias dessas respostas de qual é a mais adequada. E talvez seja o primeiro fato de quebrar alguns paradigmas é não se ater a um conceito específico de bioeconomia. Ele vai ser dinâmico. Talvez esse seja um grande salto desse grupo de pesquisadores. Tentar trazer algo que responda à ansiedade daqueles. Óbvio que você vai ter parâmetros, inclusive científicos, mas que responda àquele contexto específico. Então, eu não sei qual é o adequado para mim, a gente está tentando buscar o que a gente quer. Isso mesmo. Peço à professora Maria Silvia, ao Thomas e ao Lucas que anotem aí essas questões todas, e eu depois, ao final dos comentários dos conselheiros, eu passo a palavra a vocês e aí encerramos. Professor Joaquim Guilhoto, por favor. Deixa eu tirar a mão daqui. Bom, eu queria aproveitar um pouquinho aí, continuando o que o Paulo Moutinho falou, que é talvez uma coisa que seria interessante fazer em todo o processo é uma visão geral da questão da economia da Amazônia, entender um pouquinho como é que a bioeconomia se situa em todo esse processo, né? Para também fazer uma ligação entre os vários nichos de pesquisa que estão sendo levantados aí, e é interessante saber uma comparação, ter uma ideia de tamanho, saber se realmente isso daí está contribuindo para o Estado, para a região, e como isso se interliga, por exemplo, na dependência dos outros estados do Brasil e do exterior, porque, de repente, você está produzindo cacau na Amazônia, mas os insumos que são comprados, provavelmente se é bioeconomia, espera-se que seja mais insumo natural, mas você sempre precisa de algum produto ou alguma ferramenta que vem, de repente, de um outro estado, e depois você vende para o outro estado o outro produto é distribuído e transformado no outro estado e fica pouco na região, né? Então, é importante entender desse processo todo e como é que essas várias frentes se interligam, né? E uma ideia, a Beth Farina está aí, da BRI, alguns tempos atrás eu andei trocando uma ideia com o Rafael Barbieri, que também está fazendo um projeto para a Amazônia, nesse sentido de identificar dentro da região amazônica e várias micro-regiões, como é que elas se interligam e como é que elas se ligam com o Brasil e com o resto do mundo. Na verdade, até comecei a conversar um pouquinho com o Rafael nesse sentido de modelagem, mas aí eu acabei mudando, porque eu estava pensando em voltar para o Brasil em breve, mas acabei mudando um pouquinho meus planos de vida, vou ficar mais alguns anos aqui por Paris, né? Acabei ficando por aqui. Então, mas o caso é o seguinte, existe essa possibilidade, não sei, aí a Beth que tem que dizer se existe essa possibilidade de interação desse grupo com o grupo do RI, porque acho que existe uma possibilidade de simbiose, ou dos dois aprenderem, terem uma troca de informações interessante dentro desse projeto, porque seriam exemplos de casos que poderiam ser analisados com o modelo que o Rafael está desenvolvendo,
E esses modelos são os modelos de insumo-produto, que é que eu trabalho aqui no CBE, que eu trabalhava no Brasil, quando estava aí na Universidade de São Paulo, permitem também uma ligação com as questões ambientais, de emissões, de uso d'água. Então, de repente, não que é para fazer tudo no projeto, que é impossível, porque esse é um trabalho enorme, mas, de repente, essa interligação de todos esses elementos poderia dar uma próxima etapa do projeto, mas começar já a pensar num esquema mais de interligação dos vários atores e como isso efetivamente pode contribuir para você que diminua a questão do desmatamento da Amazônia e também a questões de mostrar para o mundo que o Brasil está fazendo um serviço, porque essa parte também é importante, quer dizer, não é só o desenvolvimento da bioeconomia, quer dizer, é importante, mas é importante também mostrar para o mundo que o Brasil está fazendo a sua parte. Isso também ajuda ou contribui positivamente para que essas próprias cadeias produtivas também se desenvolvam e de repente, tem até recursos, mais recursos externos ou recursos externos, sem fins de venda. De repente, é uma forma de você ter para a própria sustentabilidade. Então, de repente, você pode vender direitos de redução de emissão ou de proteção da floresta, que seriam recursos extras para essas comunidades que estão protegendo. Então, essa questão de uma visão mais, quer dizer, micro-regional, mas mais integrada. Tá? Então, é uma sugestão que fica aí para vocês. Obrigado, professor Joaquim, muito obrigado mesmo. Interessante o comentário. Professora Thais Vieira, por favor. Rapidinho, o professor Joaquim já falou, era justamente isso. O Paulo, eu entendo, compreendo perfeitamente, eu queria muito ter meu pirarucu aqui, mas é claro, né, é economia local. A gente está com o projeto de um selo de produtos locais aqui em Piracicaba, e o primeiro passo, né, todos os bolsistas foram entrevistando produtores locais, os que comercializam em varejão, e aí a gente começa a ver que realmente, né, todo o sistema produtivo de todo alimento é tão complexo, então, se a gente não tem essa visão integrada de cadeia, que é um sistema super complexo, a gente acaba não fechando, mas a primeira coisa, eu concordo plenamente, é ouvir o que aquele produtor local, o que ele quer, o que ele gostaria que o consumidor local ficasse sabendo sobre o produto dele, por mais simples que seja, né? Mas realmente são sistemas complexos, então quando a gente começa a delimitar para definir os critérios do selo de produto local, é muito complicado. Porque, né, as cadeias são interdependentes e você tem insumos mais variados. Então, a sugestão era justamente essa, né, ampliar um pouco para o estudo das cadeias e trabalhando nos círculos, né, que vão se expandindo. Só isso. Muito bom. Muito bom, muito bom. Comentários extremamente importantes. Então, eu vou passar a palavra na ordem agora, inversa. Thomas primeiro, depois Lucas, depois Maria Silvia. Não, eu não tenho grandes comentários. Acho que agradecer realmente aos comentários de todos e acho que são lembretes bem importantes, diretrizes bem importantes. Então, realmente agradecer. E acho que é especialmente bom ter isso, pelo menos da minha perspectiva, também no início da pesquisa. Enfim, então, obrigado. Lembrando que, como recomendou o professor Jacques, vamos incorporar essas sugestões nas apresentações todas para depois a gente socializar isso, né? Lucas, por favor. Eu também não tenho grandes comentários, agradecimentos, mas professor Moutinho, é sempre bom ouvi-lo e ouvir o seu conceito, o seu entendimento de bioeconomia para o Amazonas, e aterrissar o projeto na realidade local, as necessidades locais. Professor Guilhoto, meu mestrado foi em economia regional, o senhor e o professor Haddad são referências na área, seria assim, muito interessante associar ao projeto, acrescentar essa análise de regional, de economia regional, de matriz insumo-produto para a bioeconomia do Amazonas. E fico à disposição também para ampliar essa frente de possível pesquisa.
Bem, Lucas. Professora Silvia, por favor. Bom, eu só tenho a agradecer, na verdade, deixar um pouco claras as minhas aflições, que eu acho que são mais aflições. Quando a gente apresenta, assim, parece que a gente está com a coisa fechadinha, mas não é bem assim, né? E mesmo porque a gente teve uma ida e vinda, né, metodológica até, né, por conta de que você pega análises tradicionais de cadeia de valor, é a teoria econômica na veia, né, que é eficiência. Eles não estão preocupados com distribuição de renda, nada, né? E aí eu entrei assim, porque eu assim, tradicionalmente trabalhei muito com café e tal, mas aquelas cadeias tradicionais, né? E então eu acho que está sendo um aprendizado enorme. A gente voltou atrás, começamos de novo, aí fui atrás da Eleanor Ostrom, olhar essa questão de ação coletiva, etc. E não que isso esteja fechado, na verdade, eu acho que é isso, é um processo que a gente está aprendendo. Então, eu acho assim, as minhas aflições estão postas aí também, né? E eu gostei da ideia do Guilhoto. Guilhoto, se a gente pudesse fazer alguma coisa mais geral, para dar um grande overview, né? Eu me lembro de um projeto que a gente fez, né? Era com a Unicamp e tal, que a gente fez aquele grande overview das cadeias, né? E eu acho que é legal você ter um pouco essa ideia geral. Vou falar rapidamente de algumas questões, só para não tomar muito tempo. Com a questão da dimensão, né? Olhando a questão da função do ecossistema, eu acho que foi uma grande preocupação nossa. Quando a gente trata produto, a gente não está tratando, porque quando a gente vai falar assim, olha, a gente está pegando extrativismo, a ideia é que o produtor ele não vive só de peixe, ele tem o período de defesa, que ele vive de outros produtos, né? Então assim, é complicado até quando a gente faz essa análise, até uma análise simples de uma cadeia, porque, no fundo, você tem várias interações aí. A gente está tentando olhar um pouco isso marginalmente para ver como é que isso agrega a renda desse produtor, né? Então, acho que não é fácil, na verdade, e essa ideia da manutenção da floresta, tal, é lógico que a gente está pensando em fazer até uma abordagem meio de evolução ao longo do período que foi implantado o projeto, o que aconteceu em termos, usando aquele mapa bioma, dados do INPE, para ver o que aconteceu nessas regiões que são bastante focadas em peixe, né, no pirarucu, né? Por isso que eu falei, quando você pega aquela região que é piscicultura, já fica mais complicado, porque ele tem juta, tem outros produtos, né? Bom, enfim, é isso. Conhecimento do produtor. Eu concordo plenamente, a gente tem que botar o pé lá e conversar com o produtor. A gente está conversando com associações de produtores, falamos com várias. Aliás, a Elis Regina está amiga lá, até de lá, qualquer coisa. A gente também está... Até ontem, final de semana, domingo, mandei lá para a Ana Paula, lá da região lá de... Nossa, eu não... Mamirauá. Mamirauá. Essa mesmo. E mandei para ela, falei assim, tá legal isso daí, como a gente fez as divisões da região, então a gente está assim, conversando dessa forma, mas a gente não conversou ainda com o produtor rural. Então, eu acho que é um grande lapso isso aí, a gente precisa fazer. Escala. Concordo plenamente que é uma dificuldade, porque é uma dificuldade das duas pontas, uma de você produzir, mas a gente conversou com as comunidades, falou assim, a gente não quer produzir muito mais, a gente quer ter uma renda boa, né? Uma renda boa, mas não quer também aquela renda para comprar carro importado, né? Eu quero uma renda que me dê uma vida, né? Então isso foi um pouco a fala das comunidades, né? Então, mas tem um problema de oferta. Então, como é que resolver isso, o problema de oferta? Tem vários problemas. O Guilhoto falou da questão a questão da ração é um problema para a piscicultura, para a criação. Então, tem antibiótico, né? Então, assim, tem várias questões que a gente tem que... garimpo. Garimpo, na verdade, contamina o peixe com mercúrio, né? Então, tem várias coisas que são ligadas e que a gente tem que tratar em algum momento. Então, eu acho que
Na verdade, só tenho que agradecer, eu anotei tudo que vocês falaram, porque eu acho que são pontos, né, importantes de reflexão aqui para a gente continuar tratando dessa questão aí das cadeias, que para nós é uma coisa assim, um desafio, na verdade. Eu acho que é isso, mas eu agradeço muito, foi ótimo para nós aqui essa... Obrigado, Maria Silvia. Elis Regina, estou vendo a mãozinha levantada aí, por favor. Rapidamente aqui, só alguns comentários, né? A professora Silvia já comentou, a gente, assim, precisava dessas contribuições, porque tem muitas coisas que a gente não estava pensando, né? A questão do pagamento por serviços ambientais me fez pensar sobre uma coisa que eles fazem, que eu acho que eles precisavam ser remunerados por isso, que é a questão do monitoramento dos lagos. Porque eles pescam uma determinada época do ano, mas eles fazem isso o ano inteiro. E isso faz com que a fauna ali, ela seja protegida, né? Que aquele ambiente, ele seja, de fato, conservado. Então, acho que isso pode entrar nessa pauta dos pagamentos por serviços ambientais. Eu não sei se tem algum projeto, algum estudo que já explora esse tipo de análise, mas me fez pensar sobre isso, né? Refletir um pouco. Sobre a questão também que a professora Silvia comentou, várias questões que o Paulo colocou também, mas tem uma sobre consumo, né? A gente também está tentando analisar isso, inclusive a gente está elaborando um questionário, né, professora, para tentar fazer a pesquisa com os consumidores, justamente para entender quais são essas regiões potenciais, né, assim, para consumo, a questão de cultura, se realmente as pessoas valorizam esse seu local, né? O que tem nessa visão do consumidor que a gente poderia explorar para poder melhorar essa questão da demanda. Então, a gente está preparando um questionário para trabalhar isso também. Acho que, no geral, assim, foi muito, muito boa, assim, muito obrigada por todas as contribuições que vocês deram. E eu queria ressaltar também que o Lucas até colocou que ele utilizou bastante como referência o professor Guilhoto. Eu também, na minha dissertação, eu trabalhei com nexos entre energia renovável, agricultura familiar e comercialização aqui na minha região, no Rio Grande do Norte, e o senhor, assim, foi muita referência para mim. É um prazer estar aqui com você. Muita satisfação. Muito obrigado à professora Silvia, ao Tomás, ao Lucas pela apresentação. Quero deixar um obrigado especial a Thaís Vieira, ao Eduardo Cerqueira, ao Carlos Bueno, Joaquim Guilhoto, Elizabeth Farina e Paulo Montim. As contribuições e as observações que vocês nos trouxeram são muito importantes, elas serão incorporadas nas apresentações e isso vai ajudar na evolução dos projetos. Foi uma tarde muito gostosa. Muito obrigado a todos.